Bom dia, pessoal. Vamos dar início aí à segunda fase da nossa manhã. Peço um pouco de silêncio em respeito ao nosso convidado que está aqui. Depois a gente conversa. Vamos ter muito tempo, temos o almoço, depois temos o jantar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã, principalmente pelo fato de ser o debatedor aqui com o nosso colega Bruno. Não estava preparado para fazer a sua apresentação, porque a doutora Paola, viu, pessoal? A doutora Paola me convidou e disse que ia ser só debatedor, tá? E me passaram o seu currículo, que está aí apresentado. É o sumário, né, digamos assim, do... E eu nem sabia que tinha isso aqui, ó. Tem isso aqui para olhar. Então, fiquei contente quando a doutora Paola disse que a gente ia adotar o protocolo da simplicidade, não é isso, doutor? Da linguagem simples. E eu também fiquei surpreso que esse protocolo da linguagem simples não se aplica apenas à linguagem, mas a toda a organização de eventos e tal. E aí, para mim foi bom por quê? Porque sempre quando eu iniciava uma palestra, eu pedia para quebrar o protocolo que existia, que não era um protocolo oficial, era um protocolo cultural, digamos assim. Aí eu peço licença para quebrar o protocolo, para apresentar. Eu não gostava nunca daquela formalidade, né? Então, para mim, foi ótimo. Inclusive, protocolo na vestimenta também. Que eu estou aqui sem um paletó, né? Estou só com a camisa e tal. E queria apresentar para vocês aí, então, o nosso palestrante de hoje, que é o doutor mesmo, porque ele tem doutorado pela UFMG, e ele é juiz titular da 34ª Vara de Belo Horizonte, do TRT da Terceira Região, e atualmente ele exerce cargo, função de juiz auxiliar da ENAMAT. E vamos começar a dar início, então, a esse tema atualíssimo, que é a questão relativa à inteligência artificial generativa. Então, muito importante a gente saber disso, que não é qualquer inteligência artificial que a gente vai falar agora, mas da inteligência artificial generativa, que é essa que importa para nós mais de perto. Então, seja bem-vindo, doutor Bruno, fique à vontade. Esse aqui. Colega estimado, doutor Zé Cara, agradeço a acolhida. Faço aqui, primeiramente, um registro muito especial de agradecimento à desembargadora Ana Paola, nossa conselheira da ENAMAT, uma pessoa com a qual diuturnamente aprendo na escola e dentro do Sistema Integrado de Formação, ao presidente, desembargador Muricy, um colega que admiro também desde os idos que ele exercia a direção da própria EJUDE 5. Tenho uma alegria imensa de estar nessa terra e nesse tribunal, a Bahia que nos acolhe a todos e que está nos nossos corações, e assim como o ministro já fez a fala, e também a ele registro o nosso cumprimento e a nossa alegria de dividir essa manhã de exposição, um verdadeiro ícone do direito do trabalho, e para a gente sempre representa um referencial seguro para termos uma visão de futuro nesse momento de revolução e transformação digital, mas tenho aqui grandes amigos, alguns que chegaram agora no processo de remoção, vindos de Minas, já estive e abracei alguns deles aqui agora, uma satisfação realmente enorme, um motivo de alegria, grandes referências que eu tenho na academia, formadores e conteudistas nossos da ENAMAT, como o colega Murilo, tantas referências que nós temos aqui da Bahia, o ministro Cláudio, com quem eu também diuturnamente aprendo, enfim, poderia passar aqui a minha hora de fala registrando só o quanto nós somos debitários a essa terra maravilhosa, e em função disso, a nossa alegria enorme de aqui estarmos. Mas tive uma missão outorgada pela nossa diretora, Ana Paola. Vou pedir primeiro, Felipe, a apresentação para recuperar o tema da nossa exposição, que é tratar da inteligência artificial generativa em decisões judiciais, limites e potencialidades.
O ministro ele facilitou extremamente o meu trabalho, porque ele já trouxe uma contextualização histórica em relação à transformação digital. Eu vou fazer uma circunscrição àquela quarta etapa da Revolução Industrial, que é associada à própria transformação digital, e recuperar alguns fatos pertinentes aos últimos 16, 17 anos, notadamente nos últimos 11 anos, para tratarmos do fenômeno, né, objeto da nossa exposição. Mas só para rememorar, em 2007, a Netflix ela distribuiu 1 bilhão de DVDs físicos. Ela era uma concorrente da Blockbuster, ela não era uma plataforma de streaming. Nós tínhamos ainda a tecnologia 2G, essa época preponderante, migrando para 3G, e a tecnologia 4G ela chega só, então, a 11 anos atrás. Por que eu estou falando de tecnologia 4G e inteligência artificial? Porque essa curva aqui ao lado, ela mostra o que acontece em relação ao tráfego de dados na internet após o advento da tecnologia dos smartphones e da escalabilidade das bandas na internet. A inteligência artificial ela não funciona sem dados. Então, substancialmente, nós estamos tratando de uma tecnologia que ela tem escalabilidade de uso nos últimos 10 anos. Tratar do fenômeno de inteligência artificial. Tratar dela como tecnologia, ela está associada a uma heurística que já é estudada há mais de 70 anos. Mas com escalabilidade de uso e potência computacional, nós estamos tratando de uma tecnologia muito recente. A partir essa revolução, ela tem algumas marcas da ciência da computação, né, o grande tecnólogo que trouxe o método convolucional de redes neurais chama Geoffrey Hinton. Isso foi apresentado dentro de uma conferência em 2012. Então, de fato, o marco temporal que nós temos são 12 anos. Tanto em relação à evolução da tecnologia, quanto em relação à potência computacional. Tanto que a empresa Uber, ela inaugurada em 2009, mas ela tem escalabilidade e chega ao Brasil só em 2014. E ela é uma plataforma que eu gosto de exemplificar a própria inteligência artificial através da disrupção que ela faz entre um modelo de negócio anterior e um novo modelo de negócio. Vou tratar um pouquinho com vocês o que representa a diferença de um sistema especialista de computação para um sistema de transitores de redes neurais. Vocês já escutaram várias palestras sobre isso, mas eu vou trazer aqui um exemplo. Pela potência e pela tecnologia que nós tínhamos, até aquilo que foi chamado de inverno, o último inverno da inteligência artificial, na década de 80, nós tínhamos uma prevalência do chamado sistema especialista na computação. Como é que funciona o sistema especialista? É um sistema de estrita programação lógica rígida. CX em comando, então Y. Então, eu vou conduzir um carro pelo GPS programado pelo sistema especialista. Eu quero seguir uma determinada rota até um destino. O GPS ele vai identificar na rota pré-programada qual que é o trajeto que eu tenho que executar. Essa era a lógica do sistema especialista. Como é que funciona a lógica da inteligência artificial? Ela trabalha pela massividade de dados, determinando um padrão. Ela é um mecanismo que a gente chama de mecanismo preditivo, substanciado na generalização. Bruno, melhora isso aí. Eu não tenho um mapa pré-programado na inteligência artificial. Eu uso a tecnologia do Waze. Vocês todos são fornecedores de dados e sensores para que a própria tecnologia faça uma leitura de um padrão por generalização e me indique, aí sim, a melhor rota em tempo real.
Então, se todos nós aqui pararmos numa ponte, ainda que não tenha ali um congestionamento, o Waze vai entender que ali tem algum problema e o trânsito não está fluindo. E vai nos orientar para uma outra rota. Então, é um sistema que, por que ele é inteligente? Porque ele é auto-organizacional. Ele faz a verificação por comparação de uma base de dados em tempo real e, a partir disso, uma predição de uma melhor solução. Sem essa tecnologia, não existiria Uber. Sem essa tecnologia subjacente, não teria condição de usarmos qualquer ferramenta moderna como nós conhecemos hoje de geolocalização. Então, isso é, exemplificando, a substância de uma inteligência artificial. Isso foi identificado como realmente, não só para a organização social, mas para toda a estrutura do subsistema capitalista, como o próprio ministro já frisou, uma curva de redirecionamento da história. Não no sentido de preservação daquilo que nos mantém como seres humanos, na tradição e pelos valores. Isso foi objeto da fala do ministro e será objeto da nossa fala a partir de tratarmos da IA propriamente generativa. Mas toda a organização capitalista e a economia ela muda substancialmente a partir da demonstração do poder dessa ferramenta. Como nós veremos, ela é uma ferramenta que atende o maior anseio do capitalismo. Porque se ela é uma ferramenta que analisa a base de dados agora e me faz a predição da melhor solução, ela é uma ferramenta de eliminação de riscos. E o capitalismo, dentro daquele projeto rentista, ele é muito refratário à questão do risco. Ela controla o resultado, e é isso que nós veremos a partir de um ciclo contínuo que ela faz de feedbacks e de retroalimentação do próprio sistema. Isso é que me faz mostrar para vocês que a Apple chega a um valor de mercado em 2018 de $1 trilhão e hoje ela passa de $3 trilhões, ou seja, a Apple tem um valor correspondente a mais do que o PIB do Brasil. Claro que nós estamos tratando de dimensões diferentes, de ordem de valores, o que representa um PIB, o que representa um valor de mercado de uma empresa, mas isso bem demonstra o quê? Que o capitalismo enxergou no potencial de controle dessa tecnologia uma outra sorte de depósito em relação aos seus anseios. As empresas tradicionais, fundadas na indústria típica, que encabeçavam essas grandes empresas mundiais, as grandes companhias automobilísticas e tantas outras, elas não participam hoje nem no rol das 10 maiores empresas do mundo. As 5 maiores empresas do mundo são todas hoje empresas de tecnologia. Vou mostrar para vocês que isso é um fundamento básico. O próprio controle de mercado financeiro hoje ele é substanciado nessa tecnologia. Hoje, o maior fundo de investimento do mundo, ele conta com $10 trilhões de ativo. Essa escalabilidade ela foi de 5 trilhões há 2 anos atrás. Era de 1 trilhão há 8 anos atrás. Ninguém teria essa confiança de depositar tantos recursos monopolisticamente em um fundo só, se não tivesse esse controle de risco que hoje existe através da inteligência artificial. Qual o controle, Bruno? Controle muito simples. Dentro disso que os traders estão achando que eles estão fazendo uma inferência da tendência de mercado, a tendência de mercado é ditada por esse fundo. Na hora que ele aporta recurso em determinada empresa ou retira, ele determina todo o movimento de manada. E ele fortalece a sua condição de princípio rentista. Essa é a condição de organização de capital com a qual nós trabalhamos hoje. E todo o processo de controle da comunicação, e aí nós vamos para a IA generativa, é fundamental para que esse projeto dê certo. Então, a mesma empresa que é detentora que esse fundo tem
participação majoritária, e são todas essas, a BlackRock era dona de 5% da Apple, 5% da Microsoft, 5% da Alphabet. É a mesma empresa que investe na OpenAI, que tem o controle, portanto, das ferramentas que estão substanciando os modelos de IA generativa na parte de processamento de linguagem natural. Então, esse é um contexto que eu preciso primeiro circunscrever. Não tem, apesar de parecer, porque o uso do ChatGPT na versão 3.5 é gratuita, não tem almoço grátis no capitalismo. Se vocês não estão pagando, como vocês já escutaram várias vezes, é porque vocês são o pagamento daquilo ao utilizar a ferramenta. Vocês, os dados que vocês ali alimentam. E o quão caro isso é para o mercado atualmente. Desde a indução comportamental consumerista que vocês recebem de volta nas redes sociais, até o grande controle de instituições e corporações como o mercado financeiro ou o poder judiciário. O CPC nos determina, e nós estamos passando ao largo disso, que toda ferramenta nossa, está no artigo 190 e poucos do CPC, tem que ter o código-fonte auditável, para sabermos que, efetivamente, daquilo dali não tem nenhum interesse subjacente. Lamentavelmente, hoje em dia, o judiciário ele passa a incorporar, dentro da instituição, diversas ferramentas privadas que não passam por esse perfil de auditoria. Hoje, por exemplo, uma ferramenta de ODR, que faz a mediação online, ela está sendo introjetada não no Poder Judiciário Trabalhista, mas em vários privados, dentro daquilo que foi feito por uma Câmara Privada de Conciliação e que pode, muitas vezes, simplesmente atender aos interesses de uma determinada plataforma de e-commerce. Olha, o que me interessa aqui é o seguinte, sou uma empresa de companhia aérea, o overbooking está custando, em judiciário, na média de condenação, dentro de uma predição, que a SKIA é muito boa, está custando a média de, dentro daqueles que vão ao judiciário, média de condenação, R$400. Isso já vai para a boca do balcão. Pode operar o overbooking e fazer o pagamento. Aí depois vem a online demand. Agora vocês ofertam para ele X, que continua a valer a pena descumprir a lei em função disso. A ODR ela é estruturada algoritmicamente para isso. Então, nós estamos tratando de uma ferramenta com esse perfil de poder. O ChatGPT-4, que é o que nós vamos conversar um pouquinho dele aqui hoje, ele entra a partir de 2023, e é curioso, aí entra a centralidade do objeto da nossa fala, porque ele converge com aquilo que eu vinha estudando, hoje faço aqui, foi falado, um doutorado em linguagens no Centro Federal Tecnológico, em Minas Gerais. Eu via, falei assim, gente, esse negócio do processamento de linguagem natural já tinha feito a parte da uberização. Fiz um trabalho, o Murilo contribuiu com o artigo à época, em 2016, mas depois eu falei assim, gente, essa parte do processamento de linguagem natural, isso vai mudar muito a nossa estrutura interna do Poder Judiciário. E aí eu procurei fazer isso dentro de um compromisso com rigor epistemológico, dentro da academia. Vamos estudar linguagem em sua concepção estrutural, Saussure, aquilo que foi utilizado pelo sistema especialista à época, como é que ela hoje funciona dentro de uma dinâmica que a gente chama behaviorista, comportamental, de indução de comportamento em massa, e quais são as implicações disso para o sistema de justiça. Esse é o objeto da nossa conversa de hoje, para mostrar o quê? Se você é refratário a usar o ChatGPT, é a mesma coisa da pessoa que foi refratária a usar a máquina de escrever lá atrás. Eu falei assim, gente, por favor, nós não podemos fazer comparações rasas e nós temos um compromisso institucional muito mais vertical do que dar respostas fáceis a fenômenos que são completamente distintos. Completamente distintos. Nós sabemos o que representa a tecnologia de inteligência artificial enquanto usuários em vários segmentos da vida. Inclusive em relação já aos seus malefícios. Eu conversava aqui
E aqui eu cumprimento e agradeço a minha amiga Adriana e o meu amigo Luciano também, né, sempre gentis e acolhedores, né, pelo convite, mas com um filho de 12 anos e tratando das implicações em relação à utilização dessas ferramentas no processo de formação inicial do ser humano. Nós sabemos disso intuitivamente. Basta ir na academia e estudar verticalmente para vocês saberem disso com verticalidade de fundo científico. Eu não posso fazer aqui o que o CNJ fez, data máxima vênia. Manda um formulário com questionamento para os juízes, o que vocês acham da aplicação do ChatGPT na vara. Isso é a mesma coisa de eu pedir para o Butantan fazer uma vacina contra a Covid, e ao invés de mandar para a Anvisa aprovar, com especialistas, gente da área científica, perguntar na opinião pública, gente, vocês acham que pode ou não pode vacinar? Eu tenho que perguntar, no mínimo, para quem estudou a tecnologia e conhece e sabe dos seus problemas. É isso que nós temos que ter de compromisso, é o compromisso que a escola tem ao trazer isso para a centralidade do debate. É um debate fundamental para o tempo de hoje. Então, se vocês me perguntarem assim, Bruno, vou tentar, isso é uma coisa que a gente nunca faz em palestra, viu, gente? O ChatGPT, ele produz uma decisão judicial? Eu vou falar com vocês que ele faz mais do que isso. Esse aqui é o technical report dele. O ChatGPT, o pessoal colocou o PDF da American Bar Association, a OAB dos Estados Unidos, para ele responder as questões. Ele respondeu com acurácia que está entre as de 10% de maior acerto para todas as perguntas. Então, a questão não é se tem potência computacional de fazer. Isso faz, deixa eu ver se eu consigo simular aqui uma situação. Aí o Felipe aqui vai me socorrer. Esse aqui é um PDF de um processo de revelia de 50 páginas. O ChatGPT hoje ele tem um limite daquilo que a gente chama de tokens, né? Ele converte cada objeto de linguagem natural nosso em tokens. Então, a palavra A é um token, Murilo pode ser um token, Rilo, outro token, ele vai separando. E por conjugação semântica, e não por compreensão de texto, máquina não compreende nada, por conjugação de contexto semântico, ele te indica uma determinada expressão que seria objeto de resposta àquilo que você pergunta, como a Alexa faz também. É assim que funciona, como eu disse para vocês, com o Waze, o mecanismo de inteligência artificial. Na linguagem natural, como é que faz? Eu não estou tratando de caminho, eu estou tratando do processamento da linguagem natural para um mecanismo de conjugação semântica. Então, eu pego tudo o que eu coletei de dados de vocês que produziram em texto ou voz, e dentro de um mecanismo de comparação de input com output, que aí esse trajeto que é feito pelas camadas das redes neurais, eu falo o seguinte, olha, esse comando atendeu bem ao que eu queria. É um treinamento da rede, ok. Então, quando eu pedi para a Alexa, toca essa música da Beyoncé. Ela, às vezes, não entendeu primeiro a minha voz, pela forma como ela já incorporou aquele primeiro comando. Como eu pedi uma segunda vez, ela viu que o output dela não está certo. Ela já opera uma autocorreção para que, na terceira vez, alguém que pedir, por proximidade fonética, ela tenha uma maior acurácia de resposta. É assim que funciona o processamento de linguagem natural para a inteligência artificial. Então, se eu carrego aqui um PDF, ele vai comparar dentro de uma janela de contexto, essa janela semântica de contexto, com a base daquilo que está escrito, não o significado que nós temos de signo humano, mas a correspondência analógica a outros tantos comandos, o que está escrito nesse processo. É isso que a inteligência artificial faz. Aí você vem aqui e fala assim, olha, analise, por favor, não antropomorfize a máquina. Tem uma amiga nossa, desembargadora Ana Paola, que ela primeiro fala assim, bom dia. Pode, por gentileza, fazer a sentença para... Então,
Ok? Deixa eu descer aqui. Ô, Bruno, só uma parte aqui. Nesse caso aí, você tem uma persona criada aí ou você está fazendo na base aberta do ChatGPT? Eu estou usando o ChatGPT 4, eu tenho uma assinatura básica dele, não uso para isso. Olha produzindo a sentença. Fiz um prompt, né, depois o Caio deve usar mais o sistema completamente equivocado, porque eu não mandei julgar procedente, não mandei julgar improcedente, mas aqui vocês vão ver como é que funciona. A sentença está sendo feita. Isso aqui é só para fins de nivelamento do conhecimento do que a gente está tratando de fenômeno hoje. Fixou as custas, intimou Divinópolis, ok? Aí eu viro aqui e falo assim, por exemplo, o seguinte, por exemplo, o que eu não gostei? Tá, aqui, ó, 467 está falando só o valor. Então, aqui eu jogo aqui um detalhe, assim, olha. Eu não gostei da multa do 467. Aí eu falei assim, ó, refaça a sentença aumentando a fundamentação do artigo 467. Vai vir lá detalhando com um acréscimo argumentativo. É assustador, né? Para quem não teve a experiência ainda, vários de nós já tivemos, que gosta da parte de tecnologia, vou descer aqui, vocês vão ver que ele ampliou a fundamentação. Olha aqui, aí ele criou um campo de fundamentação da multa do artigo 467 da CLT. Por favor, continue não fazendo. Aliás, esse é um compromisso de todo mundo aqui da palestra. Ninguém sai desse momento, porque eu não apresentei isso para vocês usarem. Não muito bem, por isso que eu trouxe uma revelia. Aí você vai ter que acrescentar, por exemplo, folha tal do PDF tem a contestação, aí refaça o texto. Aí ele vai... Eu acho que o Cairo ele usa mais, eu estou usando de uma forma, colegas, para demonstrar do que a ferramenta é capaz. E aí vocês vão encontrar agora duas vertentes. Vocês vão achar vários cursinhos de internet, inclusive com colegas nossos, que ficam ensinando como fazer o melhor prompt, a melhor forma de fazer essa troca de informação para ter a sentença, então, mais perfeita, porque, no fundo, isso aqui é só uma tecnologia, como uma máquina de escrever, e eu não posso desprezar os seus potenciais de uso. Então, e você vai ter a outra escola, que eu acabo de ser muito bem acompanhado simplesmente pelo Parlamento Europeu, que proíbe simplesmente fazer isso. Proíbe na União Europeia fazer isso. Isso considerando tudo que subjaz essa tecnologia. Toda a indução comportamental, e é isso que é próprio, porque a sua tendência, mas eu tenho o controle final. Gente, você tem o controle final, inclusive, você vai comprar alguma coisa ou não dentro da rede social quando vai te mostrar na timeline, mas você vai me negar o poder indutivo e emulador da ferramenta em relação a isso? Nós somos todos adultos, o ministro gosta muito de repetir isso. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto substancial nem é esse. É isso que a colega falou. Você interrogou uma pessoa. Você está dentro da ênfase do poder de influência, não é o poder de explicabilidade maquinal, mas dentro do poder de influência que é próprio a essência do processo, que é o contraditório. É eu considerar o que está no âmago daquela pessoa como uma dor pessoal. Eu olhei para aquela pessoa, interroguei, soube e sei que aquilo tem que ser valorizado. E tem que ser valorizado não é para ser acrescido depois por conveniência, é como o âmago de origem da redação daquela sentença.
máquina não tem alma, máquina não tem insanidade moral, máquina não tem valor nem opera de forma axiológica, máquina tem lógica, matemática, computacional. Nós trataremos disso com maior verticalidade. Então, colegas, a questão hoje é: a máquina produz uma sentença? Bom, acabamos de ver, obviamente, que produz. A máquina deve fazer uma sentença? Esse é o objeto de quantos minutos que eu tenho de fala, cara? Quantos minutos tem de... A gente vai fazer o debate durante ou você prefere depois? Fica... deixa eu só evoluir aqui um pouquinho, deixa eu ver quantos minutos, que aí a gente... Ó, gente, só para vocês terem ideia, era um PDF padrão, viu, de processo, era esse aqui, ó. Temos tá? 20 minutos ainda. Temos 20? Então vou falar... E depois segue ao debate ou 20 minutos já incluído o debate, Cairo? Só para 20 isso. conto. 20 conto. Tá, vou... 20 sem debate. Voltar para a apresentação aqui, Felipe, você me ajuda aqui, por favor? Pode continuar por 20 minutos. 20 minutos eu fecho e nós vamos, então, para uma interação. Esse fenômeno ele tem sido objeto de estudo dentro do CNJ e a parte tem. Nós temos, desde a resolução 331 a 322, a institucionalização disso, desde a gestão do ministro Toffoli, e hoje nós temos, inclusive, um grupo de estudo constituído para tratar especificamente da IA generativa. Mas nós temos hoje uma plataforma que é a Synapse, que é um repositório específico de inteligência artificial, que é para versionamento, cada versão nova tem que ser colocada lá, cada versão em treinamento tem que ser colocada lá, até para não dar redundância de desenvolvimento entre os tribunais. Então, você tem a plataforma Synapse, você tem uma plataforma que ela é extratora de dados, ela, por exemplo, ela extrai dados do PJE para onde? Para o Data Lake. O Data Lake já é a terceira, que é o DataJude. E você tem um GeoTJus, que é só um repositório de inovações do CNJ. Então, nós já temos hoje no Conselho, e isso é uma função muitíssimo importante do Conselho, um ponto de partida para trabalharmos a forma de utilização ética da inteligência artificial. Eu só acho que, infelizmente, ainda não chegamos a bom desiderato desse debate institucional, mas já há, sim, ambiente, finalidade de debate. Em julho, nesse contexto, em junho, chegou esse procedimento administrativo, houve um pedido de proibição exatamente de uso das ferramentas de IA generativa, do ChatGPT, especificamente, para não fazer aquilo que eu acabei de fazer aqui agora, o juiz não poder fazer aquilo que exatamente eu fiz agora. E o CNJ ele teve uma saída pela parte processual. Falou que o PCA não era um instrumento e que já havia ali um grupo de estudo constituído para dar resposta a isso. Esse grupo de estudo está instituído pela portaria 338 de 2023 e tem ainda mais uns 6 meses para dar essa resposta. É em relação, inclusive, a esse grupo de estudo que eu questiono, por exemplo, a utilidade daquele questionário que foi aplicado aos magistrados. Mas, por exemplo, agora fará uma audiência pública, aí sim, espero que grandes autoridades da linguagem, da tecnologia, sejam ouvidos para tratar desse tema. Nesses 20 minutos, gente, e recuperando um pouco da nossa fala, eu quero enfatizar um dos fenômenos atrelados à inteligência artificial, porque isso é inerente à sua origem. Toda a ciência humana e ciência social, inclusive o próprio direito, no início do século passado, ele sofre uma pressão enorme pelo que aconteceu dentro do campo das ciências duras, de apresentar um rigor metodológico. É aí que surge o positivismo puro keynesiano, que nós temos aquela pirâmide de verticalidade que trata o direito muito mais pelo seu aspecto procedimental do que em relação àquilo que é
da sua essência e substância, que é o compromisso político-social que ele preserva. E todas as ciências humanas, a psicologia, o direito, a sociologia, passam por esse fenômeno. A psicologia comportamental é sob uma grande perspectiva e influência daquilo que surge, que é o próprio behaviorismo, na época. A linguagem, como eu falei com vocês, a linguagem com o estruturalismo linguístico de Saussure, todo o fenômeno da ciência humana e social passa por uma pressão daquilo que se chama de época de realismo lógico. Qual que é a base do realismo lógico? É uma mudança do próprio uso majoritário de um campo da matemática que não é o campo dedutivo e estritamente simétrico. A matemática, a partir do final do século XVIII, início do século XIX, com Bolzano, ela passa a usar de um expediente indutivo e não dedutivo e assimétrico. É uma matemática que permite, então, a logicização de fenômenos a partir da identificação de determinados padrões. E isso passa influenciando também a física. Então, não é uma matemática que se ocupa mais daquilo que rigidamente e necessariamente vai acontecer. Mas é uma matemática que trata e se ocupa daquilo que probabilisticamente acontecerá. Nisso surge todo o movimento da ciência cognitiva, atrelada a esse fenômeno. Surge a heurística e surge a cibernética. A heurística tentando trazer um modelo lógico para resolver a arte de resolver problemas, que isso está na base de uma missão humana, e a cibernética na questão do controle computacional. Mas existe uma questão que não pode mudar nisso, porque a essência é matemática. Eu tenho que ter um determinado padrão que se repete desde o início até o final. E como é que eu controlo a permanência desse padrão? Através de uma retroalimentação e verificação sempre do sistema. É um elemento que faz a sua autocorreção de coerência permanente. Essa tecnologia orientou o desenvolvimento tanto do modelo computacional, como foi muito eficiente, que a gente chama isso de aprendizado associativo, para a própria produção de algumas matrizes pedagógicas no campo da educação. Então, como é que eu educo uma criança? Você tem duas correntes. Uma é massificando o comportamento. Eu associo o comportamento a determinado padrão e faço a criança repetir aquilo até ela incorporar aquilo em aprendizagem. A outra escola, não. A outra escola que essa abordagem condena, chama que a outra é psicologista, fomenta a intuição da criança, é a liberdade. A máquina e o desenvolvimento computacional substanciado nesse primeiro modelo de aprendizagem associativo foi muito eficiente. É isso que o desenvolvimento do sistema computacional mostrou posteriormente. Então, ela faz uma distribuição de probabilidades e faz essa verificação dentro de determinada janela de contexto. Então, toda inteligência artificial ela é behaviorista. A inspiração dela é o behaviorismo. Isso significa o quê, Bruno? Todo o fomento de uso dela é o exercício de uma opção pedagógica por cada uma das senhoras e dos senhores. Vocês querem fazer ou serem seres de liberdade ou de aprisionamento a um determinado padrão. Na criação dos seus filhos, no exercício da judicatura,
Se vocês usarem a ferramenta, é isso que a ferramenta é. Se eu tenho um determinado viés social, uma ferramenta nos Estados Unidos chama Compass, ela foi utilizada para a verificação da potencialidade de reincidência criminal por parte das pessoas que estavam ali sendo processadas. A acurácia da ferramenta é impressionante. Sempre que o juiz fazia uso dela, o índice dele, né, de erro verificado, se houve efetivamente a reincidência da pessoa, que ele apresentou uma fiança baixa ou colocou em liberdade ou não, era 1. Se ele usava a ferramenta, a assertividade dele era outra. Só tinha um problema nessa história, que aí depois foi denunciado. As fianças outorgadas para a população negra eram 20% superior, só pela cor, quesito cor, do que a fiança para a pessoa branca. Então, ao invés de ter na pessoa do agente político juiz um ser com intencionalidade moral de fazer uma correção histórica através de uma ação afirmativa e falar, olha, isso não interessa. Eu não vou criar um mecanismo de reforço permanente de uma realidade que eu tenho um passivo histórico tremendo. Porque a cada vez que eu ouvir essa máquina, mais excluído está aquele segmento da população e mais aberto ele está para reafirmar, como eu falei do mercado financeiro, aquela tendência. Então, ou eu faço a opção de me preservar como agente de liberdade, ou eu faço a opção de sucumbir ao pragmatismo tecnológico de representar uma mera extensão da maquinaria. Eu como uma extensão do meu celular. Eu como um objeto de automação. É a esse ponto que nós chegamos, e a máquina de escrever não é automação, então não façam, por favor, comparação de máquina de escrever ou calculadora com esse fenômeno moderno. Máquina de escrever não tem nada a ver com essa heurística que nós estamos conversando aqui. Ou faça de forma consciente e transparente. Isso, pelo menos hoje, devia ser uma exigência. Você utilizou o ChatGPT na confecção da sentença? Escreva nela. Porque a autoria também não é sua. A autoria comparou a base de dados e quebrou o direito autoral. Você fez ou um plágio sem saber, ou você fez ali, pelo menos, uma utilização de somatória contextual de vários textos que não foram ali indicados em relação à sua fonte. Isso tem sido objeto de processos judiciais, inclusive. Eu vou, por exemplo, utilizar a doutrina do ministro Maurício Godinho Delgado como base textual na janela de contexto para produzir esse texto. Eu chamo isso de plágio. Então, tem várias implicações éticas na utilização dessa ferramenta, ao ponto, por exemplo, de hoje, na França, ser criminalizado o uso de analytics para a captação de perfil de magistrado, para não fazer o uso manipulatório da jurisdição. Eu não produzi uma peça intencionalmente vocacionada a ter adesão àquilo tudo que eu filtrei de você, em seus sentimentos mais profundos, na internet, e aí ter assim, né, dentro de uma tecnologia de produção, uma condição não de ter a produção de justiça, mas de ter uma produção de uma matriz textual que atenda à minha conveniência, ou a conveniência de mercado, que é quem detém essas ferramentas. Vou encerrar com isso, gente, teria muito mais a falar com vocês. Portanto, quando eu trato de inteligência artificial, eu não trato de consciência humana. A inteligência artificial, ou a máquina preditiva, como os técnicos gostam de falar, não chamam isso de inteligência, as máquinas preditivas, elas atendem a uma estrita lógica formal, elas não contam com a identificação de padrões qualitativos, mas quantitativos como substância. É a majoração da base de dados que maior atende às necessidades dessa lógica.
faz uma gestão estatística de probabilidades, mecanismo de predição, não tem tempo histórico, ela conta com tempo cronológico. Então, se eu utilizava um serviço de entrega de comida antes da pandemia, o fenômeno da pessoa continuar me alimentando durante uma pandemia e ali mostrando o valor dela para mim, isso para ela é indene? Ali importa o seguinte, se eu tinha uma jurisprudência, presidente Muricy, em 2018, que tratava daquela questão como um mecanismo de mera aproximação entre o consumidor e provedor daquele produto, que é o que se dizia à época, né, na roupagem, a pessoa depois começa a enxergar a essencialidade daquele trabalho humano que está ali envolvido durante um processo pandêmico, mas se for para ficar fazendo a replicação maquinal de uma jurisprudência majoritária, vai continuar replicando aquela preponderante no período pré-pandêmico, porque, em termos de sentido histórico valorativo, a pandemia, para ela, nada significou, porque ela não tem sentimento, ela é uma máquina. O tempo dela é cronológico. E ela tem simplesmente um escopo definido em algoritmo, que é muito diferente do ser humano. O ser humano não é lógico, o ser humano é fenomenológico. Eu me faço com vocês. Algo que a gente entende ao estudar a linguagem é o seguinte: ninguém criou primeiro a linguagem para depois criar o homem, ou o homem criou a linguagem. Eu me faço ser humano através da linguagem, porque a linguagem nos humaniza intersubjetivamente. É a nossa forma de significar o mundo comunitariamente. Isso é fenomenológico. O ser humano não é programável massificamente, como o behaviorismo fala, que, olha, fica repetindo que essa linguagem significa isso. Não, assim, a linguagem significa aquilo que nós, em comunidade, quisermos que ela signifique agora e nesse contexto. E a máquina nunca vai atingir isso. Nós trabalhamos dentro de uma tradição que a identificamos qualitativamente. Toda a conferência do ministro Maurício foi isso. Muda a tecnologia? Muda. Mas o que mantém, o que se mantém em termos de valor e de substância humana que merece a nossa proteção sob penas de sucumbir o próprio humanismo a uma tecnocracia? A máquina não tem essa capacidade de fazer essa leitura. Nós temos um propósito que não é preditivo, ele é também positivo. Eu quero mudar a realidade que faz com que a fiança matematicamente para a população negra seja 20% superior à população branca. Eu quero pós-dizer um futuro diferente desse passado. Eu não quero ser uma fábrica automatizada de repetição do mesmo. Eu quero ser agente emancipado de transformação dessa realidade. Depositar uma semente de transformação dessa realidade, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, inclusive. O meu tempo é histórico. Esse tempo que eu tenho com vocês, eu carrego como significado para todo sempre. Não é o 10 às 11 horas. É isso que representa e como que me afeta em termos de sentimento e que significado que esse encontro, esse diálogo com vocês, com o colega José Cairo, para o meu crescimento e para a minha continuidade de formação como ser humano. O nosso escopo, portanto, está atrelado a algo que a máquina jamais terá. Vontade, intencionalidade moral. Nada no desenvolvimento da tecnologia até hoje, nada indica que essa barreira, que é chamada de razão prática, vai ser ultrapassada. Máquina não detém singularidade como expressão racional de uma vontade dela de transformação do outro. Ela atende, e aliás, ela tão mais será eficiente, quanto mais ela estiver obedecendo a um determinado comando que foi previamente estabelecido, e não que decorra
de uma simples volição, entre aspas, dessa própria máquina. Então, gente, aqui eu acho que já estou caminhando para o meu final, e para dar tempo de abrirmos a pergunta, eu vou saltar algumas considerações, algumas várias considerações, para mostrar para vocês que essa indução comportamental hoje da máquina, ela se materializa, já falei com vocês, na ordem financeira, nos mercados de ações, na ordem consumerista, como vocês veem na timeline de vocês, na ordem informativa, como nós vimos através dos fenômenos das fake news, na ordem democrática, o escândalo Cambridge Analytics, na ordem laborativa, o fenômeno da plataformização do trabalho humano, nós estamos tratando da mesma tecnologia. Aliás, isso é algo que o Supremo Tribunal Federal tem que enxergar. Não dá para combater, de um lado, o fenômeno da inteligência artificial pelo fake news, para a democracia, e, por um lado, a uberização para não, aqui não tem subordinação. É a mesma tecnologia. Afetiva e por aí vai, gente. Todos os segmentos da nossa vida hoje são afetados por essa ferramenta emuladora de comportamento. Emuladora por natureza da sua heurística. Algo que não pode ser rechaçado. É um fato da ciência computacional. Então, meus colegas, eu vou deixar essas reflexões para serem divididas aqui pela EJUD 5. Peço para a minha querida desembargadora Ana Paola para compartilhar com vocês. Nós temos que ter presente que a nossa missão de pacificação social é a de preservação de um compromisso social, um compromisso constitucional, um compromisso que está na lei, que não representa um compromisso externado simplesmente num léxico de expressões. Eu acabo de voltar do Reino Unido. Alguém consegue me falar de quando que é a Constituição do Reino Unido aqui? Ninguém vai conseguir falar, porque não tem Constituição escrita no Reino Unido. Agora, alguém vai me falar que não tem Constituição no Reino Unido? É a Constituição mais existente. Você chega lá, como que aquele povo defende as tradições deles e seguem de uma forma consuetudinária, substancial, essas tradições. É esse compromisso que não está na semântica, está no coração, está na nossa alma, está na nossa razão, é que nós temos que preservar. É por isso que nós, como seres humanos, somos imprescindíveis, porque nós não somos produtores de texto. Nós não somos processadores de texto. Nós não podemos reduzir a nossa missão de vida a isso. E aquele que nos trouxe aqui, presidente Muricy, aqui é o... Quem quiser depois passar, eu faço esse chamado. Essa regulamentação do Parlamento Europeu, ela proíbe a prévia estruturação de texto pelo Poder Judiciário. Eu posso fazer o uso do ChatGPT, portanto, depois que eu já fiz a sentença, para aprimorar. Isso é expressamente proibido agora, então, pelo Parlamento Europeu, em função de tudo isso que nós estamos conversando, que não é pouca coisa. Por quê? Porque nós não podemos abdicar, como agentes primários de liberdade, a nossa e a do outro, da condição de preservar não aquilo que, às vezes, o nosso poeta, como Jorge Amado, não consegue expor nos limites que a palavra, o físico da palavra, o condiciona. Nós não podemos abdicar da nossa potência de continuarmos depositando nas nossas sentenças, sentire, o nosso sentimento, a nossa alma, aquilo que nos humaniza ao transmitirmos o próprio humanismo ao outro. Então, com esse chamado da terra, foi para mim difícil escolher um dos, porque o Bahia, que traz para a gente na arte, na escrita e na poesia tantos talentos, mas eu optei por essa, e com isso eu faço aqui o meu fechamento de fala, devolvendo a palavra e agradecendo de coração esse momento que eu tive com vocês.
Maravilhosa a palestra. E eu concordo com 99,99%. E assim, não vou tirar nada do que você disse aí, só vou discordar de uma assertiva que você falou assim, não usem, eu não vou chamar inteligência artificial, vou resumir para chat GPT, como foi feito com o Uber, que o Uber, a uberização tornou-se sinônimo, né, do uso da tecnologia, desse novo modelo de negócio. Então aqui eu vou falar, quando eu falar em IA generativa, eu vou falar em chat GPT. Então, a convergência primeiro, vou falar sobre a convergência, como a gente sempre fala nas defesas de tese, de dissertação, a gente primeiro, né, diz que maravilhoso, não sei o quê, mas foi, foi mesmo, não vou tirar só essa última partezinha que é da sentença. Então, em relação à convergência, inclusive ia ser minha tese de doutorado, que ia fazer uma nova interpretação do artigo 5º sobre o princípio do devido processo legal, que vem incorporado o princípio do juiz natural. Então, a interpretação que eu estava dando ao juiz natural, que na época que foi feito, ninguém imaginava que ia ter um chat GPT. Então, eu ia defender a tese que juiz natural seria um juiz humano, e a decisão ela só poderia ser proferida por um juiz humano, e a gente evitaria, assim, as decisões automatizadas. Então, essa é a minha tese, mas depois eu desisti, porque eu achei que era muito óbvio. Não sei se ainda é muito óbvio, mas uma tese tem que ser inovadora. Então, se for muito Nós óbvio... estamos na fase que o óbvio tem que ser dito muitas vezes. Mas aí eu vi todo mundo falando, não, o ministro Barroso também falou assim, não, vamos fazer aqui, que era novidade. Quando eu comecei a fazer o projeto era novidade, e depois a STF encampou a ideia, mandou fazer aquela pesquisa com as empresas para oferecerem soluções de inteligência artificial e tudo. Então, eu acho que a decisão sempre será do juiz, sempre será do magistrado, porém, a gente pode utilizar dessas ferramentas da tecnologia para dar eficiência ao nosso trabalho, e a decisão continua sendo do juiz. Então, a gente tem utilizado algumas formas e ferramentas para evitar que o chat GPT dê a decisão no lugar do juiz. E o que a gente tem feito, e eu queria saber também da sua opinião sobre isso, é transferir, no caso, criar uma persona dentro do chat GPT, e para fazer isso teria que ter uma versão paga, na qual você transferiria para ela, digamos assim, uma parte de você. Você transferiria para ela e criaria uma persona para si, dando assim as instruções de como seria um julgamento em geral. Feita essa persona, toda vez que você vai pedir para o chat GPT, na sua persona, fazer uma decisão, na verdade, você vai mandar ele fazer o texto da sua decisão. Então, nisso, você não teria qualquer tipo de conflito ético com você. Porque você faria assim, faça a decisão dessa forma, o fundamento é dessa forma, etc, etc. Aí você pode dizer, não, mas isso aí isso aí é você, mas pode ser que o outro colega chegue e fale, não, faça a decisão aí do jeito que você quiser. Tá? Teoricamente, isso já acontece com seres humanos. Nós temos assistentes, os desembargadores têm assessores, os ministros têm assessores, e tem ministros, tem desembargadores e tem juízes que, digamos assim, delegam 100% dessa função para o assistente, que seria o chat GPT. Então, esse desvio ético, ele pode existir tanto para o chat GPT, como pode existir vai ficar na consciência de cada um. Pode acontecer isso? Pode. Mas, hoje, com seres humanos, já há a possibilidade disso acontecer também. Então, o correto, o ético, seria no caso, o juiz, o magistrado, ele falar como o julgamento deve ser feito. Cada pedido, o juiz deve dizer, você vai julgar assim, de acordo com esse fundamento. Se fizer isso, então eu acho que não é uma antecipação, não é uma estruturação feita pelo chat GPT, mas sim o chat GPT vai se encarregar apenas de fazer o texto, construir. Então, se a ferramenta da IA ela vai fazer apenas o texto, o juiz não deve ter esse conflito ético no sentido de que ele está terceirizando, de que ele está delegando para o chat GPT fazer a sentença. Eu queria saber essa opinião. Essa pergunta,
fundamental, Jair, e me dá algumas oportunidades de esclarecimento. O que justifica o juiz natural? É o juiz? Ou é a circunstância de ter sido ele a interagir com todos os demais atores processuais que são tão responsáveis quanto ele pela produção daquela sentença, que justifica não poder substituir, a essa altura, o autor da redação daquela sentença? Não é isso que substancialmente justifica o princípio do juiz natural? Aquele que exerceu a intersubjetividade, o encontro com o outro durante toda a marcha processual? Aí, de repente, eu pego toda essa carga de intersubjetividade, que é a substância de eu enxergar a dor, de eu enxergar o anseio, de eu identificar onde está a verdade processual, e deixo a condução daquilo que você trata como redação de texto para a máquina. Gente, redação e estruturação do texto é a manifestação do que efetivamente a nossa consciência indica. Ah, mas eu fiz uma janela de contexto como se fosse um alter ego meu. Na inteligência artificial, isso não existe. Eu não estou falando que você não pode alimentar uma janela de contexto com diversas matrizes suas para identificar ali alguns padrões. Mas não existe processamento de linguagem natural que abdique de toda a processualização de tokens, aquilo que eu falei com vocês, conversões de linguagem em números. Nós estamos falando de bits. O fenômeno humano, para ele, se resume a 0, 1. É isso que aquela matriz de produção de texto está fazendo. Um monte de conversão de 0, 1. Eu, particularmente, e faço isso, acho que vocês vão conectar comigo. Eu penso escrevendo. Aliás, a linguagem não antecede o pensamento. Eu exerço o pensamento em linguagem. Então não existe essa de eu estou delegando só o texto, eu estou delegando pensamento. E no caso do assistente, o presidente me trouxe um ponto fundamental. Assistente não é máquina e eu não posso reduzi-lo a isso. A interação que eu tenho com a minha assessoria é uma interação de complementaridade, não só com a assessoria, com o secretário de sala de audiência. Todos nós sabemos disso. Quanto que interfere no resultado final do processo, dentro do mundo e do conjunto de atores processuais responsáveis até então por aquela sentença. Não tem como eu falar que não tem interferência no contraditório, gente. Porque eu peço depois, na janela de contexto, um monte de explicação adicional ou aditivo de fundamentação. Tudo dentro de um padrão solipsista, eu com a máquina. Tudo aquilo que é primário e substancial, que sou eu com todos os outros, passa a ser secundário. Então, a dinâmica de funcionamento da provocação do chat, como bem identificou o Parlamento Europeu, não serve a isso. Eu posso depois fazer, aí sim, eu vou alimentar um personagem, porque lá, depois entra no chat GPT, tem como você pedir para humanizar uma linguagem. Aí eles vão pegar vários padrões semânticos de humanização e vão fazer uma resposta, né? Tenho certeza que o Zé Cairo é como se fosse muito polida, que aí os tokens selecionados foram aqueles para fazer, né, aquela determinada resposta. Então, eu posso até pedir depois para, olha, deixa eu submeter ao chat para ver como é que fica depois de processado computacionalmente, mas a minha essência de consciência e pensamento está ali materializado primeiro. Não é o Bruno falando, gente, isso é o Parlamento Europeu falando. Em cima de todo o dado científico que eu trouxe para vocês. Não é a mesma coisa de pedir e interagir com o assistente. Eu vou dar um exemplo, então, bem
simples. Por exemplo, nós temos o primeiro tópico da minha sentença é sobre justiça gratuita, certo? Aí o reclamante pediu lá justiça gratuita. Eu interrogo o reclamante na audiência, ele fala que está desempregado. Aí a primeira coisa que eu vou fazer, faça a sentença com esse PDF da inicial, contestação e réplica, e razões finais. Aí eu vou falar para ele assim, ó, você vai indeferir, ou você vai deferir o pedido de justiça gratuita porque o reclamante está desempregado. Então ele vai formular esse texto. Então eu estou dando a instrução para ele. Tá? Então tem casos que são mais simples, outros mais complexos. Digamos que tem um pedido de hora extra. E aí eu vou instruir. Tópico hora extra. Então, de acordo com a instrução, né, o reclamante apresentou uma testemunha, essa testemunha foi confiada, transmitiu segurança ao juízo, e o juiz se convenceu que a jornada de trabalho declinada inicial ela foi comprovada. Então, eu gostaria que você fizesse, nesse tópico aqui, deferisse o pedido de horas extraordinárias e seus consecutados. E aí, assim por diante. Então, eu acho que, nesse caso, quem está dando a decisão é o juiz, ele não está delegando nada, a não ser a confecção do texto da sentença. Entendeu meu ponto de vista? Eu vou dar o exemplo daquele processo, Jair. Eu não li aquele processo. A sentença está feita. Eu fiz o comando. Se eu tivesse a obrigação primária de produção do texto, eu teria a oportunidade de ver ali que na foto de rede social, esse empregado desempregado, algo que não foi considerado relevante no processamento, está lá com alguma questão que foi objeto de contestação e isso tinha que ter sido relevado. O fato é, não adianta, vai haver uma automação da nossa função e isso vai nos tornar superficiais a fazer esse ponto. Eu só sentencio depois de ter estudado muito o processo e não de ter tido um processamento maquinal primeiro dele para depois eu tentar fazer um enxerto de camadas de fundamentação. É isso que o Parlamento Europeu não admite. Mas nesse caso que você fez o exemplo aí, você deu um comando genérico, faça uma sentença. Você não deu nenhuma instrução a ele, falou assim, em relação ao pedido da multa do artigo 467, você não falou nada para ele, entendeu? Então ele deu a decisão sozinho, foi uma decisão automatizada, e ele dá essa decisão. Dá errado, a maioria das vezes dá tudo errado mesmo. Então aí não passou esse comando pedido por pedido. Então, por exemplo, quando eu começo a audiência, eu baixo o PDF, e ali eu vou anotando os pontos, né? Eu vejo as contradições, os pontos. E aí, quando termina, então, eu, pela parte da tarde, já tenho uma formação, já formada já o meu convencimento com base em todos os pedidos. Se eu esquecer de passar a instrução a ele de determinado pedido, ele vai fazer de acordo com o entendimento que ele tem, lá, não sei onde ele vai buscar isso. Então, aí vai caber depois eu repassar essa instrução para ele. Então, eu acho que tem uma diferença bem grande da forma como você fez, que é falar, dê uma decisão e ele dá uma decisão, e outra de você fazer ponto por ponto. Então é isso que eu estou defendendo, que a gente pode utilizar o ChatGPT nessa situação e que, ao meu ver, não vai ter conflito ético, porque quem está proferindo a decisão sou eu. Ele está fazendo o texto, né? Pode ser que a divergência seja essa aí entre nós dois, de fazer o texto. Ele, muitas pessoas fizeram para ele produzir aquela matriz para você que você pode estar plagiando. Mas minha matriz, lá nas instruções que eu passo para ele, então, cada dia eu vou melhorando mais essa matriz, né? Tem palavras que ele usa mesmo que eu não uso. Robusta mesmo. Houve uma prova robusta. Eu nunca falei robusta na minha vida. Aí eu boto lá, não use a palavra robusta. Insights, ele adora usar a palavra insights. Eu não use a palavra insights. Então, aí, a partir do momento dessa conversa que a gente tem, né, com a máquina, aí você vai conversando com ela e vai, aos poucos, aprimorando, e aí você chega nas instruções dela e coloca essa instrução. Passando os textos também, porque quando você passa os textos, assim, ó, utilize essa linguagem é minha, eu passo lá um PDF. Quando você for fazer a redação da sentença, faça de acordo com essas sentenças exemplos. Então, meio que ele incorpora também a sua linguagem. Maravilha, já. Sempre tendo como ponto de partida o seguinte, nós temos vários processos de sucumbir a uma automação. Eu usar os meus autotextos, eu já podia usar isso sem o ChatGPT, já é sucumbir a algum processo de alguma automação da nossa atividade judiciária que nos induza a um processo de massificação. Não sejamos ingênuos. Esse modelo artesanal de uso, quase que dá o mesmo trabalho de fazer a sentença, não é isso que se pretende, nem é isso que vai passar a prevalecer se eu deixar que a matriz primária de produção das nossas sentenças seja
tenha como ponto de partida ferramentas como essa. Mas aqui é aquilo que eu falo, nós vamos concordar em discordar. Né? E agora o seu contraponto ele é fabuloso. Agora uma pergunta prática, assim. Na sua visão, a inteligência artificial vai ser proibida no Brasil de ser utilizada? E ainda assim, que eu acho que pelo andar da carruagem não vai ser, pelo perfil do ministro Barroso, pelo menos agora, mesmo que seja no futuro, haveria uma efetividade nessa proibição? É isso que eu queria saber também. E até no campo da academia, a gente tem discutido também isso, né? Eu acho que lá mais ênfase ainda do que aqui no Poder Judiciário, a gente se alia à inteligência artificial e criar mecanismos para, digamos, limitar o seu uso, ou a gente não vai conseguir, ao meu ver, fazer essa proibição efetiva. Por exemplo, Ana Paola, você não pode usar o ChatGPT. Mas quem é que vai fiscalizar esse uso? É só a consciência, no caso do juiz, né? Bom, aqui eu tenho, e essa me dá uma oportunidade muito grande de falar sobre isso, gente. Eu tenho que a substância do direito não está na técnica, não está na coerção, mas está no elemento de liberdade que carrega em si. Esse compromisso que eu falei com vocês. Tendo isso por presente, nenhuma reforma estritamente técnica nunca vai representar a solução para o problema que nos assola de grande movimentação massificada do Poder Judiciário. Vou dar só um exemplo, súmula vinculante. Não, eu vou impor esse conhecimento pela força, vou reduzir o acervo processual. Emenda 45 resolveu, gente, pela técnica, a questão da movimentação do Poder Judiciário, ou nós ultrapassamos 100 milhões de processos? Não, vou reformar o processo civil, então. Nenhuma reforma procedimental é suficiente ou atinge aquilo que é um problema substancial. O nosso problema no judiciário não é interno, é externo, é de pouca credibilidade dos símbolos jurídicos que são produzidos politicamente. A norma já vem para ser questionada no judiciário. E não adianta você criar ferramentas que vão transformar o judiciário numa guerra de chats, de bots. O advogado produzindo petição inicial com ChatGPT e o juiz respondendo com ChatGPT. Isso é distópico. Não é possível que nós vamos acreditar que a solução para o problema político-social que se nos apresenta, de morosidade do judiciário, está substanciada em transformar o judiciário numa guerra de bots. E aí o tribunal vai fazer a mesma coisa usando o ChatGPT em revisão da sentença. Nós, volitivamente, vamos optar por nos sujeitarmos a isso, a nos reduzirmos a isso, a reduzir o fenômeno jurídico, a nossa missão de pacificação social a esse sentido. Então, Jairo, eu tenho Zé Cairo, meu colega, dileto colega Zé Cairo, eu tenho aquilo que o ministro Maurício me falou aqui em relação à guerra que nós tínhamos contra a terceirização, recentemente o problema da uberização, em um sentido de pragmatismo que prevalece e que eu acho que efetivamente vai prevalecer. Só que eu lamento bastante. Sim. Mas com a certeza convicta e científica que a solução não está atrelada a isso. Alguém tem alguma pergunta aí? Jairo. Ô Cairo, quando vocês falavam, é só um pensamento, não é uma pergunta, não. Seremos obrigados a declarar nas sentenças, por exemplo, caso venhamos a usar a inteligência artificial, esta sentença foi elaborada a partir do ChatGPT, né? E não vai demorar muito, aí eu já estou profetizando, não vai demorar para quando a sentença tiver essa referência, haver uma espécie de recurso específico contra esse tipo de decisão, né? Um recurso específico para ela, digo. É o considerando 105
do Regulamento Geral da União Europeia. Tem que ter transparência. Eu tenho que indicar que houve de julho desse ano. Cairo, só complementando a pergunta do Ivo, tem como você identificar se uma reclamação, o regulamento uma é isso, contestação ou uma sentença ou um recurso foi feita no chat GPT? Tem. Aqui, se me permitir, nós estamos tratando de associação de tokens, ok? Obviamente que eu consigo fazer uma contra-inteligência para verificar se aqueles tokens foram conjugados semanicamente. Se você entrar no Technical Report do ChatGPT, ele separa os tokens por cores. Então, quando eu falo a Manuela a Manuela, eu vou usar uma preposição, porque você vai ver que lá está colorido o A, quando ele começa a frase com rosa, é a pessoa, é a outra que é conjuntiva, está colorido de verde. Então, o token é isso. Sempre que eu começo uma frase com a preposição, eu identifico esse token com um determinado número. Por quê? Porque nas repetidas vezes eu estou começando frase com esse token. Então, eu tenho que ler ele como início designativo para uma frase. Então, quando eu faço um processamento semântico que atendeu a uma conjugação lógica com a maior acurácia, eu consigo fazer a contra-inteligência para ver se aquela lógica empregada naquela conjugação semântica foi maquínica ou se ela foi humana. Joga uma poesia totalmente dissociada dos padrões de elaboração de token para ver se a máquina tem um processamento primário naquele sentido. Ela não vai ter, não tem jeito, não tem padrões anteriores para aquilo. Então, é óbvio que eu consigo fazer um filtro de contra-inteligência, e mecanismos podem ser desenvolvidos para isso, já existem, para saber se aquele texto foi elaborado por uma pessoa ou pela máquina. Bom dia. Dirigir uma pergunta aqui a Bruno. Antes de mais nada, parabéns pela exposição, a Cairo também aí. Minha dúvida é em relação a algumas iniciativas do próprio Supremo Tribunal Federal, como o RoboVitor, como a ferramenta Vitória, que imagino que fazendo a leitura de que análise de repercussão geral, pode, claro, não é a prolação de uma sentença, mas é também uma atividade essencialmente humana ali do julgador. Faz parte dessa nova atividade jurisdicional. A partir do momento que o próprio Supremo Tribunal Federal implanta, pesquisa, fomenta e vem avançando desde a criação da ferramenta Vitor, passando pelo projeto Vitória, até que ponto se pode ter isso como referencial de uma realidade que, digo, nem a longo prazo, mas a médio prazo da própria cúpula do Poder Judiciário? E a segunda pergunta, se me permite, é: os órgãos de controle, em relação aos controles da nossa atividade, política de meta, por exemplo, já utilizam inteligência artificial? Sim, vamos para a primeira questão. O judiciário, por não ter uma instância negocial como essa, em Minas nós criamos uma comissão de inovação judiciária. É interessante, o CNJ tem mais de 60 colegiados temáticos. Você tem o comitê que trata de gestão de pessoas, você tem o comitê que trata do PJE, você tem do enfrentamento ao assédio, são 31 políticas no CNJ, tem mais de 60 colegiados. Não tem um colegiado que trata negocialmente de inovação. Foi criado um grupo de trabalho provisório, o grupo de trabalho é sempre provisório, pela natureza de colegiado temático, ele tem que ter o termo final pré-fixado no ato instituidor, para falar sobre a inteligência artificial e exaurir. Isso é o cúmulo absurdo, com todo respeito. Nós temos uma temática hoje mais sensível de transformação do Poder Judiciário. Eu tenho comissão para tudo, para ter um debate democrático, até para trazer uma priorização de desenvolvimento de ferramentas, só que na parte de inovação eu não tenho esse espaço. E eu sugiro, presidente Muricy, que identifique essa iniciativa do TRT de Minas e traga isso para cá. Algum colega quiser desenvolver uma tecnologia, leve para uma instância democrática, que você vai ter agentes de diversos setores do tribunal para debater os riscos, as possibilidades e a pertinência de desenvolvimento daquilo ou não, e qual que é a prioridade de se desenvolver aquilo e qual que é a fila negocial de desenvolvimento de projetos. Não existe isso, nem no Judiciário Trabalhista também não existe isso. Isso fica na TI, que fica sobrecarregado com um monte de demanda, não sabe qual prioriza, recebe pressão de todo mundo,
E ninguém debate as implicações éticas de cada desenvolvimento desse. Eu costumo falar que o judiciário começou a reforma da IA pelo telhado. Nós temos N possibilidades, é bom que você me dê essa oportunidade de responder. Porque eu falo assim, Bruno, você é um ludista. Chega a inteligência artificial, não vai mudar nada no Poder Judiciário? Muda tudo. Eu estou falando de todos os atos nossos, que pode ser ato ordinatório, mero expediente ou decisão, estou falando de uma que eu falo que não pode ser automatizada. Todo o restante de fluxo processual, todo aquele comando ordinatório, produza um mandado, tem lá aquele autotexto, vai preencher. Gente, isso já era intimação e citação, identificação em banco de dados, cruzamento de informações em ferramentas de constrição patrimonial ou de busca de pessoas. Olha a melhoria, olha a quantidade de pontas que nós temos que deveria receber o acréscimo de inovação em mecanismos preditivos, eficientes, e que foram preteridos pelo quê? Produz sentença para mim, porque o meu negócio entendeu? Eu quero uma ferramenta para produzir ou despacho e acolhimento de recurso extraordinário, para identificar, aliás, para ver qual que tem indexação com tema de repercussão geral, qual que não tem. Eu comecei pelo telhado. Eu comecei pela parte decisória. Comecei pela parte que, aliás, nem poderia ter entrado nela. Que é isso que eu estou defendendo dentro dessa fixação de fronteira. O que nos preserva como humano, o que representa um dado operacional estritamente procedimental que eu possa efetivamente fazer o incremento da tecnologia. Essa é a forma de controle ético. Fazer uma lei, como está sendo debatido no Senado, trazendo 15 princípios éticos da IA, não vai resolver absolutamente nada. Porque ética é a intersubjetividade, como eu falei isso com vocês agora. É o controle permanente de vigilância e de garantia de presença do poder decisório humano, sempre. Em que sentido que nós vamos construir? Essa foi a primeira questão. Agora, na questão da corregedoria, eu posso, e já tenho vários painéis BIs de controle, que muitas vezes representam aquilo que não está materializado em justiça. Eu venho conversando isso agora com o ministro Maurício. Qual que é um indicador que eu tenho de justiça eficiente, às vezes, quando eu estou dentro da métrica do IGEST? Olha, gente, essa vara conseguiu o índice de conciliação. Esse caso não é, infelizmente, totalmente fictício, ou quase nada fictício. Eu considero essa vara, ela tem um índice de conciliação de 78%. O prazo médio de duração do processo é de 3 meses. Entendeu? E ela resolve 2.500 processos por ano, quantitativamente. Ela está no quartil superior. Ganha todas as medalhas. Essa vara representa o RH das empresas, aquele lugar que vão até a termação, não fazem nenhum pagamento de verba rescisória fora da vara, é uma cidade pequena. Levam todas as extinções de contrato de trabalho para declarar quitado e extinto o contrato de trabalho. Isso é justiça? No painel Analytics, é a vara mais eficiente do Brasil. Então, isso tem que ser debatido dentro das nossas instâncias, para nós não perdermos o sentido de transformar a justiça nisso. É uma fábrica artificial de números. Ou pode ser fabricar números através de sentença ou de acordo. Mas vai ser artificial, não vai ser substancial. Sou eu aqui. Bom dia, parabéns pela brilhante exposição, Bruno, colega Cairo. Diante disso, de toda a exposição que o senhor fez, eu me preocupo muito com a questão prática. O senhor acabou de falar aí no IGEST, e essa é uma preocupação que a gente tem. Como é que a gente consegue compatibilizar a nossa atividade, se a escala que a gente está vivendo é industrial e se toda a lógica do sistema é que a gente produza mais e sem qualidade, porque ninguém está preocupado muito com a qualidade. O que se quer é exatamente o que o senhor acabou de dar o exemplo, em relação a essa unidade que produz muito, que faz muito, e a gente vive essa preocupação constante de produzir, produzir, produzir. Então, como é que a gente compatibiliza isso na nossa prática? Eu acho que é pelo caminho difícil.
Eu acho que se eu legitimar a prática do advogado, usar o ChatGPT comigo também utilizando, nós vamos entrar numa espiral de aumento do volume de demandas, porque a propaganda vai ser essa, desembargador. Como já acontece na área de consumo. Você teve um atraso na companhia aérea, vem cá, aquela petição automatizada. Já é assim a provocação automatizada do Poder Judiciário por um bot. Se eu legitimar isso, comigo também produzindo por um bot, eu não vou resolver o problema do IGEST. Eu só vou transformar os números exponenciais, o meu trabalho, e a carga de trabalho só vai aumentando. Por mais que eu dedique menos tempo e cada vez menos tempo a cada um dos processos para não poder fazer, infelizmente, essa análise que o colega José Cairo supõe que a gente pode poder fazer mesmo com o ChatGPT. É o contrário. Nós vamos entrar dentro de uma sociedade que pouco conecta com seus compromissos substanciais e que mais litigiosa se transforma numa espiral crescente do judiciário se transformar hoje já tem 100 milhões de processos, mas aí infidáveis processos, uma sociedade, ao invés de pacificada, extremamente conflituosa. Então, o caminho é difícil. Olha, advogado, identifiquei que você está produzindo um texto para o ChatGPT. Infelizmente, fica advertido, ou uma litigância de má-fé, ou eu vou começar a abrir um debate com a OAB. Nem nós, nem eles. Ô, Bruno. A gente recebe isso numa escala industrial, mas produzindo de forma artesanal também. Mas o caminho, infelizmente, eu falo, eu poderia ter uma terceira via, não tem. Ou eu instalo esse debate ético junto à advocacia e aos órgãos superiores, ou, infelizmente, sucumbiremos a essa mesma premissa, de que eu vou ter soluções mágicas e tecnocráticas para um fenômeno que não é, na sua substância, tecnológico. Ô, Bruno, queria só lhe fazer uma indagação. Não lhe parece... Hoje nós temos um sistema de precedentes, né, que vem se consolidando desde o CPC 2015, né, muito mais, né? Sabemos que dentro do sistema de precedente tem as oportunidades, né, de ajuste da situação de cada caso, seja com a distinção e até mesmo a questão da superação. Mas, apesar de ser da estrutura do sistema de precedentes isso, nós não vemos com tanta habitualidade ser aplicado, pelo menos não no judiciário trabalhista, na percepção que eu tenho. Não lhe parece que, diante dessa pressão toda, né, o sistema de precedentes acaba concorrendo positivamente, né, para essa, digamos assim, essa onda, né, de automatização do nosso trabalho, com risco de desconfigurar completamente, né, o sentido de segurança e de qualidade a partir do sistema de precedentes? Esse exemplo é fundamental, querida desembargadora Paola, e bem ilustra. Nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal que exerce a parte dentro do seu sistema de precedentes o quê? O enquadramento da questão da pejotização dentro da terceirização. Isso tem sido feito, a gente vê alguns textos produzidos com matriz replicada e, às vezes, nem mudando determinadas partes. Esse é um resultado de automação do Poder Judiciário, inclusive no controle dos precedentes qualificados. A tecnologia pode ajudar, gente? É claro que pode. Eu fazer a marcação dos processos, mas não a minutagem dos despachos de admissibilidade, do jeito que está sendo feito automaticamente com as ferramentas, como o colega está. E, em cima disso, já fazendo uma eliminação do debate. Pode e deve. Só que a solução do problema de precedentes, eu tenho conversado isso com colegas que integram a política nacional, agora na vice-presidência, o colega César, ele representa aquilo que eu falei da súmula vinculante. Enquanto os tribunais superiores não conscientizar que a missão deles é de unificar jurisprudência,
não é produzir autocraticamente uma jurisprudência, ainda que seja antinômica, a majoritária. É unificar, não é produzir solipsisticamente para o outro. Enquanto não houver essa consciência de que eu preciso quebrar isso que está acontecendo hoje, o TST não é ouvido em relação à questão do fenômeno da uberização, o que vai haver é a minha reafirmação como agente político, minha e de todos os milhares de juízes do Brasil, de um sentido de distinguish, de afirmação daquele sentido de propósito que a minha consciência determina em relação ao Poder Judiciário. E, mais uma vez, como a súmula vinculante sucumbiu, esse também sucumbirá. A política de precedentes, ou ela passa por uma abertura de democratização de espaços dialógicos da construção, cada um com a sua competência funcional. O tribunal é tribunal, juiz de primeira instância é juiz de primeira instância, ele está no varejo de uma vara, não tem a visão do respeitada a competência funcional, mas com uma participação dialógica. De o juiz de primeiro grau sentir, pelo menos, que ele foi considerado no debate. Que o tribunal perceber que ele, pelo menos, foi considerado no debate do Tribunal Superior. E que a Justiça do Trabalho inteira perceber que ela foi, pelo menos, considerada no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso não acontecer, não tem pacificação. Por quê? Porque nós refletimos o anseio que não é nosso, é da sociedade que nos provoca assim. Mais uma vez, não adianta a tecnologia, a questão nossa é substancial. E esse debate é político. Político no sentido construtivo. Então, acho que é por aí o caminho. Mais uma vez, penoso. Não é caminho fácil. Bem, pessoal, devido ao adiantado da hora, nós vamos encerrar essa maravilhosa palestra. Dá para a gente ficar aqui o dia todo conversando. Muito obrigado, doutor Bruno.